Olá, bem-vindos a mais essa nossa exploração focada aqui nos materiais que a gente recebeu. Hoje, o nosso foco está nas engrenagens do sistema, sabe? As mecânicas de dados. Entender como essas rolagens funcionam é meio que essencial para sacar o motor por trás das ações, das consequências que as fontes descrevem. É um sistema, pelo que vi, de paradas de dados de 10 faces, os D10, mas tem uns elementos bem particulares que, olha, prometem adicionar bastante tensão. Então a pergunta é, como é que esses dados realmente definem a experiência que essas fontes estão descrevendo para a gente? É uma ótima pergunta, sim. Porque não é só, tipo, passou ou falhou, né? O interessante, pelo que os materiais indicam, é analisar como o sucesso ou a falha acontecem. Tem nuances bem importantes aí, que vêm com os dados de fome, os resultados críticos, essas coisas. Essas mecânicas parecem que se amarram direitinho com a natureza conflituosa dos personagens que as fontes detalham, especialmente a fome. Certo, certo. Então vamos começar pelo básico, pelo alicerce. Os testes simples. Quando um personagem tenta fazer alguma coisa e o resultado não é garantido, as fontes dizem que se rola um conjunto de dados de 10 faces. A quantidade de dados, que eles chamam de parada, normalmente é a soma de um atributo, tipo força, raciocínio, essas coisas, com uma habilidade que faz sentido ali, né? Briga, investigação. Isso. E o objetivo é conseguir sucessos. Cada dado que cai 6 ou mais é um sucesso. Aí tem a dificuldade da tarefa, que é quantos sucessos você precisa no mínimo. Os materiais até dão uma escala, né? Algo rotineiro, talvez um sucesso, uma tarefa mais puxada, uns 3, e algo muito difícil pode pedir 6, 7. É uma estrutura bem direta, assim, para começar. Entendi. E o resultado no dado mesmo? De 1 a 5, falhou. O dado não ajudou. De 6 a 9, sucesso simples. Beleza. Agora, o 10 também é sucesso, mas tem um detalhe que eu achei curioso. As fontes falam que cada par de 10 que você rola conta como 4 sucessos em vez de só 2. Isso. Nossa, parece que pode dar um gás enorme no resultado, né? Com certeza, é aquele pico de performance, ou de sorte mesmo. Mas olha, o contexto importa muito também. As fontes deixam bem claro que não ter o equipamento certo pode complicar, aumentar a dificuldade, ou até tornar a tarefa impossível. Sabe, tentar arrombar uma porta sem pé de cabra, por exemplo. E tem também as especialidades. Elas dão um dado extra, mas só em situações bem específicas ligadas a algumas habilidades. Tipo, você pega uma quando aprende o básico de ofícios ou ciência, ou baseado no perfil do personagem. Mas só dá para usar uma por teste, o que já coloca uma decisão tática ali na hora. Faz sentido, faz sentido. E quando a coisa envolve oposição, tipo um contra o outro, aí entram os testes disputados, certo? Nesses casos, os dois lados rolam suas paradas e quem tirar mais sucessos ganha. O material menciona que se empatar, geralmente o defensor leva melhor. Ou tem uma regra opcional que diz que quem iguala ou supera os sucessos do outro já vence. E tem até uma dica para acelerar, né? Para não ficar rolando para todo NPC, o narrador pode só considerar que eles conseguem metade da parada deles como sucessos. Arredonda para baixo e pronto. Essa opção aí de usar a metade para os NPCs é um bom sinal, eu acho. Mostra um foco em manter a história andando, sabe? Evitar que o jogo emperre em rolagens que talvez não sejam tão dramáticas. Mostra uma flexibilidade boa no sistema. E além disso tem os modificadores, claro. Adicionar ou remover dados da parada. Tem uma regra prática interessante que eles citam. Mais ou menos 2 dados na parada é parecido com mudar a dificuldade em mais ou menos 1. Ajuda a ter uma noção do peso das vantagens e desvantagens. E tem mais coisa. O sucesso automático. Se a parada de dados do personagem for o dobro da dificuldade, as fontes sugerem que o narrador pode simplesmente pular a rolagem. Deu certo e pronto. Mas tem uma ressalva importante. Isso não vale para combate ou situação de muito estresse. Não dá para ter sucesso automático quando a coisa está pegando fogo. E trabalho em equipe. A pessoa mais capaz rola e ganha um dado extra por cada ajudante qualificado que também tem habilidade.
Bem útil. Essas mecânicas, modificadores, sucesso automático, trabalho em equipe, parecem todas desenhadas para recompensar quem se prepara, quem se especializa, quem colabora. Elas dão opções táticas sem aparentemente complicar demais a mecânica base de resolução. São ferramentas, né? Para ajustar a chance e refletir melhor o que está acontecendo na cena. Ok. Então a gente já entendeu como juntar sucessos. Mas e quando o resultado é mais intenso? Seja para o lado bom ou para o ruim. Vamos falar dos resultados especiais. Começando pelo sucesso crítico. Pelas fontes, ele acontece quando saem 2 ou mais 10 nos dados normais. Já a gente fala dos de fome. E vale lembrar a regra de novo. Cada par de 10 conta como 4 sucessos. O impacto disso parece ser bem grande, né? Eu li que em combate, um crítico contra um humano normal pode derrubar ele na hora. Exatamente. Os críticos funcionam como aqueles momentos de filme, sabe? De genialidade ou uma sorte absurda. Eles não só garantem o sucesso, mas amplificam muito o resultado. Adicionam um peso narrativo bem forte. Outro conceito importante que aparece é a margem. Pelo que eu entendi, é quantos sucessos você tirou acima da dificuldade. Se precisava de 2 e você tirou 5, a margem é 3. Se foi sucesso automático, a margem é 0. Isso parece ter importância em algumas situações, né? Sim, a margem serve para medir o quão bem você foi. Não é só passou ou não passou. Por exemplo, no combate que você falou, as fontes dizem que num ataque que acerta, a margem soma com o dano da arma para ver o estrago total. Uma margem alta significa um golpe bem mais pesado. E aqui as coisas ficam ainda mais interessantes pelo que eu li. E se você falhar, mas por pouco, tipo, faltou um sucesso só, tem uma mecânica chamada ganhar por um preço. O narrador pode te oferecer aquele sucesso que faltou, mas tem um custo, uma complicação. Talvez você consiga pegar o item, mas faz barulho e alerta um guarda. Ou convence o contato, mas fica devendo um favor enorme. Ou até se machuca no processo. O preço parece ter a ver com quantos sucessos faltaram. O ponto-chave dessa mecânica, para mim, é a agência que ela dá para o jogador. Ele pode recusar a oferta, se o preço for alto demais, ele pode simplesmente aceitar a falha total, e isso cria uma dinâmica de negociação, né, bem interessante, e permite que a história siga em frente, mesmo num quase sucesso, mas nunca de graça. Sempre tem uma consequência. Levanta aquela questão, o quanto você está disposto a arriscar ou sacrificar para conseguir o que quer? Será que isso, na prática, não tira um pouco o peso da falha, às vezes? Ou só adiciona um tipo diferente de tensão? É algo para se pensar, né? Boa colocação. Agora vamos para o elemento que parece ser o coração pulsante e talvez faminto desse sistema. A fome e os dados dela. As fontes descrevem a fome como um atributo central para os vampiros, medindo a necessidade de sangue deles. A mecânica principal é que, quando vai fazer um teste, o personagem substitui dados normais da parada dele, ele pega um número de dados normais igual ao nível de fome atual e troca por dados de fome, que geralmente são de outra cor, tipo vermelhos. Se a fome está em 2, 2 dados normais viram dados de fome na rolagem. E aí tá a diferença fundamental. Esses dados de fome agem de um jeito diferente. Os resultados deles têm outras implicações. E, o mais importante, eles não podem ser rerolados com força de vontade. A fome coloca um elemento de risco ali que está, de certa forma, fora do controle direto do jogador. É uma pressão constante. Entendi. A implicação. É forte isso. E os resultados específicos nesses dados de fome. O número 1 é uma falha, mas ele tem o potencial de virar uma falha bestial se o teste todo falhar. De 2 a 5, falhas normais. De 6 a 9, sucessos normais. E o 10 num dado de fome. Também é sucesso, mas se ele fizer parte de um sucesso crítico geral, ou seja, se tiver pelo menos 2 10 no total, somando dados normais e de fome, ele transforma o resultado num tal de crítico bagunçado. Ah, o crítico bagunçado é fascinante, né?
Significa que o personagem teve aquele sucesso incrível e excepcional, mas veio junto um custo, uma complicação, ligada diretamente à natureza dele. Talvez ele tenha sido violento demais, ou revelou algo que não devia, deixou uma pista comprometedora, sujou tudo, ou cedeu um pouco para a besta interior, ganhou uma mancha na humanidade, algo assim. O sucesso acontece, mas deixa um rastro, uma bagunça, como o nome diz. E o outro lado da moeda é a falha bestial. Isso acontece se o teste inteiro falhar, não alcançar a dificuldade e pelo menos um dado de fome cair no 1. As consequências que as fontes listam parecem bem pesadas. Agir seguindo uma compulsão da besta, perder vantagens importantes como contatos ou recursos, sofrer dano direto na vitalidade, agravado, que é pior de curar, ou até a fome aumentar. O verdadeiro ponto aqui, talvez, seja como a fome, mecanicamente, força o conflito interno em toda ação importante. A besta não é só uma ideia abstrata ou um recurso que você gerencia de vez em quando. Ela é uma ameaça ali, iminente, parcialmente incontrolável, presente em cada rolagem por causa da fome. Isso diferencia muito esse sistema de outros onde talvez um lado sombrio possa ser contido mais fácil ou ignorado estrategicamente. Os críticos bagunçados e as falhas bestiais garantem que até os maiores sucessos podem ter um gosto amargo e que a falha pode ter consequências que vão muito além do objetivo imediato, afetando o próprio ser do personagem. Mas existe uma forma de tentar controlar um pouco a sorte, né? As fontes falam da força de vontade. Gastar um ponto desse recurso permitiria rerolar até 3 dados normais, importante frisar não os de fome, num teste que acabou de ser feito. É uma chance de corrigir um resultado ruim. Permite influenciar a sorte a seu favor. Só que a restrição de não poder mexer nos dados de fome é tematicamente muito, muito forte. Reforça a ideia de que, não importa quanta força de vontade você tenha, a influência da besta que se manifesta pela fome é uma força persistente. É algo que não dá para domar só com determinação. É um cabo de guerra que nunca acaba. Isso realmente amarra bem o conceito todo. E essas mecânicas de dados, paradas, fome, força de vontade, elas se aplicam a tudo, né? Pelo que entendi, as fontes mencionam rapidinho como são usadas em combate físico, tem regras para iniciativa, ataques corpo a corpo, à distância, esquiva, como lidar com vários oponentes e os diferentes níveis de dano, né? Superficial e agravado. Aquela regra da margem somando no dano que a gente comentou entra direto aqui. Sim, e não só no físico. Os materiais também descrevem os conflitos sociais usando até uma expressão curiosa: facas no sorriso. Parece que eles usam uma estrutura de teste disputado parecida com a do combate, mas o dano aqui vai para a força de vontade do alvo. Representa ataques à reputação, tentativas de intimidar, manipular. A ideia é usar o mesmo motor de regras para coisas diferentes. E para tarefas que levam mais tempo, ou exigir um esforço contínuo. Tipo, decifrar um livro antigo ou investigar uma conspiração por várias noites seguidas. Nesses casos, as fontes indicam usar os testes estendidos. Eles basicamente adaptam a lógica de juntar sucessos ao longo de várias rolagens. Existem diferentes estruturas para isso, dependendo da complexidade, do tempo disponível, mas o ponto-chave é que a mecânica central, parada de dados, dificuldades, sucessos e o risco constante da fome continua lá. Mostra que o sistema se adapta para diferentes escalas de ação. Ok. Acho que deu para a gente extrair os pontos cruciais aqui. Temos um sistema de parada de dados D10, baseado em atributo mais habilidade. O foco é juntar sucessos, que são 6 ou mais, contra uma dificuldade. A grande virada, o diferencial mesmo, vem com a mecânica de fome. Ela substitui dados normais por dados de fome, geralmente vermelhos, e esses introduzem um risco que a força de vontade não consegue controlar. Exatamente. E esse risco se manifesta de formas bem concretas. Os críticos normais, para momentos de pura sorte ou habilidade. Os críticos bagunçados, onde o sucesso vem, mas com uma complicação ligada à fome, por causa de um 10 no dado de fome. E as falhas bestiais, que é quando o teste falha e um 1 na fome dispara consequências ruins ligadas à besta. E ainda tem a opção de ganhar por um preço, que adiciona aquela camada de negociação e agência, mesmo quando a falha está batendo na porta. Então, o que tudo isso significa, assim, no fim das contas?
Que a gente tem um sistema onde a sorte, claro que importa, mas ela está sempre sendo filtrada, tensionada pela condição interna do personagem, que é representada pela fome. Não é só sobre o que você tenta fazer, mas sobre quem você é ou o que você é naquele momento de pressão. É isso. É uma ótima forma de colocar. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, baseada no que lemos aqui, como essa presença constante e meio incontrolável dos dados de fome reflete aquela luta interna que as fontes descrevem para esses personagens. Vale pensar em como essa mecânica, onde uma parte do risco é inerente e não dá para simplesmente pagar para tirar com recursos como a força de vontade, como isso impacta as escolhas feitas em jogo. É diferente de sistemas onde talvez todo o risco possa ser mitigado ou comprado. Aqui parece que tem uma aceitação necessária de que a besta está sempre ali, sabe? Espreitando, influenciando até as menores coisas. Fica a questão, né? Até que ponto os resultados são definidos pela sorte pura dos dados e até que ponto eles são moldados pela forma como se gerencia ou se desespera diante da fome e do uso estratégico da força de vontade. Onde que está o verdadeiro controle nessa equação toda?